O Brasil é hoje o sexto maior emissor de gases de efeito estufa do mundo. Por outro lado, o país tem competências intrínsecas que representam uma grande oportunidade de criar crescimento sustentável e inclusivo na caminhada global rumo ao carbono neutro. É isso que aponta o mais novo relatório da McKinsey sobre o tema. O estudo dissecou pela primeira vez o contexto brasileiro de carbono zero e apontou os caminhos que os setores público e privado devem seguir para aproveitar as oportunidades que a descarbonização traz. Quais são essas oportunidades? Qual é o investimento e também as ações que são necessárias? Em que velocidade podemos avançar? Essas são algumas das questões a serem discutidas hoje no McKinsey Talks. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio. Eu sou a Mariana Almeida e comigo no estúdio hoje está o Henrique Ceotto, sócio da McKinsey em Belo Horizonte, líder da prática de sustentabilidade no Brasil e também um dos autores do relatório. Ceotto, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. O tema é urgente, né? Mariana, um prazer. Sim, realmente o tema é urgente, principalmente porque a expectativa dos custos de não cumprimento da descarbonização de acordo com o Acordo de Paris já superam os investimentos necessários para realizar a descarbonização da economia. E junto com a gente está também o João Guillaumon, sócio da McKinsey em São Paulo, e um dos autores do relatório, junto com o Ceotto. João, é um prazer te receber. Tem muitos assuntos aí também, como eu falava com o Ceotto, e oportunidades para discutirmos hoje, né? Prazer é meu, Mariana, Ceotto. A gente vai ver hoje como o Brasil, com as vantagens competitivas que ele tem a oportunidade de se descarbonizar mais rápido e de ajudar o mundo todo a fazer isso. E lembrando a você que nos acompanha que o McKinsey Talks é uma série de entrevistas de aproximadamente 20 minutos em vídeo e podcast com especialistas da McKinsey e convidados. Nosso principal objetivo aqui é iniciar conversas sobre assuntos relevantes na pauta dos negócios. Então, vamos lá. Ceotto, eu começo com você. Eu falava no início do programa sobre essa dicotomia do Brasil. Ao mesmo tempo em que é um dos maiores emissores de gases de efeito estufa, temos também a oportunidade de ser um país líder do Net Zero, atingindo, inclusive, emissões negativas. Como esses dois cenários eles podem coexistir? É realmente uma dicotomia. Ao mesmo tempo que o Brasil é o sexto maior emissor de gases do efeito estufa do mundo, descarbonizar a economia brasileira é relativamente barata. Quando eu digo relativo, para eu ativar em torno de 95% das alavancas de descarbonização do Brasil, eu preciso de um custo equivalente de carbono de em torno de $20 por tonelada. Se eu olhar para países desenvolvidos, esse custo muitas vezes supera os $100 por tonelada, né? Além disso, o Brasil tem um potencial de, como você mencionou, se tornar negativo em carbono. E o interessante é que se tornar negativo em carbono cria um impacto de GDP de quase $40 bilhões por ano e uma geração de empregos de quase 2,5 milhões de empregos, que é mais ou menos 2 vezes mais do que eu ser apenas carbono neutro em 2050. Para vocês terem a dimensão do que significa ser carbono negativo e a relevância disso, o Brasil hoje emite 1,7 gigatoneladas de CO2 equivalente por ano. Nosso potencial até 2050 é capturarmos 1,7, ou seja, em vez de emitir 1,7, capturamos 1,7. E fazendo isso de uma forma em que você está criando desenvolvimento inclusivo e sustentável, porque muito desses investimentos vão para regiões de fronteiras. Outra parte da dicotomia, isso se traduz, por exemplo, ao setor de agricultura, que é hoje um dos principais emissores, seja por mudança de uso da terra, seja pelas emissões da produção agropecuária brasileira, essas representam 75% das emissões. Ao mesmo tempo, as alavancas de descarbonização do setor agropecuário geram ganhos de produtividade que são maiores do que os custos. Então, ao mesmo tempo que nós somos grandes emissores, nossas alavancas nos ajudam muito, não só a descarbonizar o Brasil, mas também a descarbonizar o mundo. João, dando um passo atrás na nossa conversa,
As oportunidades que o Cioto comentou, que são impressionantes, aliás, né, são parte de um relatório que a McKinsey acaba de divulgar sobre o assunto. Quais são os outros destaques desse relatório? Vamos começar aqui pelo ponto de partida, né? Nós vimos aqui que o Brasil é o sexto maior emissor, tem emissões líquidas de 1 bilhão e 700 milhões de toneladas de carbono equivalente. O perfil do Brasil é um pouco diferente. Primeiro que ele tem essas emissões líquidas de 1,7 bilhões, porque ele tem emissões totais de 2,4 bilhões, mas ele absorve 700 milhões em suas florestas e na agricultura. Além disso, metade das emissões, aproximadamente, vem do desmatamento, 1/4 das emissões vem da agricultura e o restante vem de energia, indústria, transportes e assim por diante. Em outros países, principalmente países desenvolvidos, tipicamente energia, transporte e indústria tem uma parcela muito maior, né? A gente já teve aqui, desde 2005, uma redução das emissões de carbono de 8%. Por que a gente conseguiu isso? Redução de desmatamento de 30%, com aumento da atividade industrial, principalmente das outras emissões, de mais ou menos 27%. Então, já é um perfil que vem mudando um pouco. E se a gente olha para frente, se nenhum mecanismo for acionado, se a gente não fizer nada, a gente pode esperar nossas emissões líquidas subindo de 1,7 bilhões para mais ou menos 2,4 bilhões. Então, quase 25% de aumento adicional se nada fosse feito. E Cioto, o João mencionou aqui um cenário em que o Brasil não cria os mecanismos para reduzir as emissões. Que outros cenários a gente pode considerar? No estudo, nós consideramos 2 grandes cenários. O primeiro cenário é o cenário de neutralidade de carbono em 2050. O segundo cenário é o que a gente chama de um cenário all green, ou totalmente verde, onde a gente ativa 95% das alavancas de descarbonização brasileira, inclusive todas as alavancas de sequestro. Tá? Quais são as principais diferenças entre esses cenários? Para começar, existe uma comunidade entre os 2 cenários. A primeira comunidade que você tem é ligado à redução do desmatamento. Os 2 consideram redução e eliminação do desmatamento ilegal. A segunda é uma matriz energética limpa. Ambos os cenários consideram que nós teremos uma matriz 100% limpa, o que já é fácil para a gente, porque ela já é primariamente limpa. E o terceiro, ela considera a adoção de práticas sustentáveis na agropecuária. Tá? O que difere os cenários é a velocidade no qual essas práticas são implantadas e a segunda coisa é a ativação de tecnologias de sequestro de carbono, seja por soluções tecnológicas, seja por soluções naturais, por exemplo, restauração de biomas. Quando eu entro nesses cenários, então deixa eu pegar o primeiro cenário, que é o cenário de neutralidade de carbono em 2050, considera-se que o desmatamento vai continuar reduzindo em linha com o histórico, que é em torno de 10, 11% ao ano. Então, a gente efetivamente zero desmatamento perto de 2035, 2036. Considera uma moderada adoção das práticas sustentáveis agrícolas e considera também uma moderada adoção tanto de combustíveis sustentáveis como o HEFA ou combustíveis de segunda geração, e como também eletrificação veicular. Uhum. Quando eu vou para o cenário all green ou totalmente verde, não só o desmatamento ele é zerado até 2030, que é um objetivo colocado pelo governo, mas também a adoção de práticas sustentáveis na agropecuária são feitas de forma ampla, similar ao que a gente conseguiu fazer com diversas práticas produtivas na agricultura. Talvez o Brasil seja o grande exemplo de adoções de práticas em velocidade na agricultura, então podemos fazer isso de novo. Adicionalmente a essas alavancas, há uma adoção muito maior de eletrificação da frota, de entrada de combustíveis sustentáveis, seja na nossa aviação, no nosso transporte como um todo, e, como eu mencionei, a ativação de sequestro de carbono, sendo a alavanca principal a restauração de biomas que foram degradados, em torno de 70 milhões de hectares de pastagem altamente degradadas, de baixíssima produtividade, que seriam melhor empregadas se estivessem capturando carbono e, além disso, podem estar, inclusive, produzindo algumas cadeias produtivas ou cadeias agroflorestais sustentáveis.
E esses dois cenários que você colocou são em relação a que ano? Até qual que seria o universo de tempo que você está considerando de ser o cenário mais rápido ou menos? Os dois cenários foram calculados até 2050. Tá? Então, aqueles números que eu mencionei, o cenário neutralidade em 2050, atinge-se neutralidade em 2050. O cenário totalmente verde, você chega a 1,7 gigatoneladas de captura, ou seja, negativas, em 2050, e isso vai significar que o Brasil atinge a neutralidade em torno de 2030. A gente mencionou a agricultura é um setor super importante na descarbonização e é também um dos setores mais importantes da economia, ao mesmo tempo que é um dos que mais emitem gases de efeito estufa. As principais medidas necessárias rumo ao net zero vêm daí também desse setor ou não? Vem sim. Como o João mencionou, em torno de 2/3 das emissões brasileiras vêm da mudança da terra ou do setor agropecuário. Desses, metade, então quase 50% das emissões, vem de mudanças do uso da terra, cujo principal fator gerador dessas emissões é o desmatamento ilegal. Em torno de 95% dessas emissões são geradas pelo desmatamento ilegal. Para tratar isso, é muito relevante a atuação do governo, do poder de polícia, para efetivamente controlar isso e reduzir o máximo possível o desmatamento ilegal. Do ponto de vista da agropecuária, como eu mencionei antes, as alavancas aumentam a produtividade do setor. Então, para cada real que você investe na descarbonização do setor agropecuário, na média você tem retorno de 2 vezes sobre esse investimento. Então, é um excelente investimento. Mas isso não é fácil, ocorre de forma ampla, né? Eu preciso que os 500 mil fazendeiros brasileiros sejam educados e tenham as capacidades envolvidas e que eu também tenha mecanismos de financiamento para que isso aconteça. Então aqui, tanto a cadeia de produção agrícola, né? As indústrias agrícolas que compram desses fazendeiros, quanto políticas públicas serão extremamente importantes para fazer com que essas alavancas que já geram dinheiro para o país efetivamente sejam aplicadas na ponta. E, João, a agricultura, como a gente falou, tem bastante peso, né, nessa jornada aí, nessa caminhada e participação. Mas ela é suficiente para essa transição? Acho que tem outros fatores aí também, né, além da agricultura. Como a gente viu, os outros setores, além de agricultura, além do desmatamento, representam uma parcela relativamente pequena das emissões, 1/4 das emissões, mais ou menos. Por outro lado, eles representaram, desde 2005, 70% do aumento de emissões. Então, não adianta a gente resolver o problema do desmatamento da agricultura e continuar aumentando emissões do outro lado. A gente vai ter que trabalhar em todas as frentes. Tem um ponto adicional aqui. Nesses outros setores, transportes, indústria, energia, a gente tem uma grande vantagem no Brasil. Se a gente pensar, por exemplo, em transição energética, no fim a gente está falando sempre de uma mudança ou para energia renovável elétrica, solar, eólica, em que o Brasil tem um potencial excelente, ou a gente está falando de alguma forma de bioenergia, muitas vezes também biomateriais para transição de materiais, em que o Brasil também, dado o potencial e o posicionamento do agronegócio, tem um potencial e uma oportunidade enorme. É uma oportunidade para a gente descarbonizar a nossa economia, é uma oportunidade para a gente passar a exportar produtos que sejam de baixa intensidade de carbono, de baixas emissões, que vão ser usados também em outras partes do mundo, e a gente está falando aqui principalmente de países desenvolvidos, e que vão não só manter a nossa economia aqui cada vez menos emissora, cada vez mais sustentável, mas que vão ajudar os consumidores desses outros países também a reduzirem a sua participação. A gente está falando aqui de toda a cadeia da eletricidade, hidrogênio verde, siderurgia e assim por diante. A gente está falando aqui da exportação de biocombustíveis avançados, a gente está falando do uso cada vez maior de biometano e assim por diante. Além das soluções naturais que o Henrique já mencionou aqui, né, que podem absorver carbono e que complementam todo esse nosso portfólio de oportunidades. E, Ceuto, o que o Brasil precisa fazer para avançar na jornada rumo ao carbono negativo que você comentou aí, né? Dessa super oportunidade de não só zerar, mas de negativar? Mariana, acho que tem 3 grandes temas que serão importantes. O primeiro é você criar incentivos regulatórios e financeiros para essa descarbonização.
Isso significa um mercado estruturado de carbono similar ao que a gente tem na Europa, para que o mercado possa ter fluidez nesse preço desse carbono e ativar de forma inteligente as alavancas na sequência correta. Isso vem de você ter uma estrutura regulatória que defina, por exemplo, qual a natureza legal, tributária de um crédito de carbono, seja ele de um mercado regulado, seja de um mercado voluntário, para que isso possa ir corretamente para o balanço de instituições financeiras e para o mercado de forma mais ampla. E também toda a parte de mecanismos de financiamento de transição. Para dar um exemplo da agropecuária, uma das grandes oportunidades que nós temos é colocar sistemas agroflorestais junto do sistema pecuário brasileiro. Só que o ciclo de investimento é diferente. Enquanto um ciclo de investimento de pecuária vai variar aí de 1 ano e meio a 3 anos, o ciclo de investimento de um agrofloresta vai ser em torno de 7 anos. Então, eu preciso ter mecanismos de financiamento que adequem esses ciclos para a gente efetivamente conseguir incentivar financeiramente essa descarbonização. E lembrando que essas alavancas já são mais economicamente do que a forma com que eu produzo hoje. Eu estou criando só o mecanismo pela qual ela possa acontecer. A segunda grande coisa é criar regras, regulações que permitam o controle adequado das emissões e a evolução das emissões brasileiras. Começando pela nossa NDC. O WWF classifica a nossa NDC como NDC que não queremos. Por quê? Porque ela é apenas uma meta. Uma meta em 2050. A gente precisa de uma curva de captura, a gente precisa de metas por setores, a gente precisa de planos setoriais, a gente precisa de regulação por trás. Então, eu preciso criar todo um arcabouço para controlar essas emissões. Além disso, eu preciso também resolver a questão fundiária brasileira. Muito do desmatamento ilegal é resultado de uma falha na nossa regulação fundiária. E as outras duas coisas importantes aqui dentro é toda a parte de aplicação do Código Florestal e também evoluir muito nossa habilidade de medir e rastrear o carbono. Medir no solo, medir o carbono no ar, nas indústrias, então medição na fonte de emissão ou de captura, mas também ao longo das cadeias, ter a rastreabilidade do carbono nessas cadeias. Por último, a gente precisa desenvolver as capacidades, seja das nossas indústrias, seja dos nossos profissionais, para efetivamente conseguir capturar essa oportunidade. Então, similar ao que a gente fez, por exemplo, com o agronegócio, com uma criação de uma Embrapa, a gente vai precisar do mesmo tipo de iniciativa, por exemplo, para reflorestamento. Reflorestamento não é uma indústria que hoje tem uma cadeia completa, a gente precisa construir essa cadeia. Própria capacitação das pessoas. Trabalhar com hidrogênio verde é muito diferente do que trabalhar com outras cadeias de hidrogênio. O eletrolisador é muito diferente do que o craqueamento de CH4. Então, eu preciso efetivamente criar os programas de graduação, pós-graduação e, claro, ensino técnico para recapacitar todo esse pool de empregos que vai trabalhar nessa indústria. Lembra, o delta é 2,5 milhões de empregos. Isso é o adicional que eu preciso capacitar. Fora os que já trabalham nas indústrias que vão ser reduzidas, que eu também preciso capacitar para essas pessoas fazerem parte dessa transição de forma sustentável e inclusiva. São processos longos, que você citou aí. E falando aí de mercado regulado, mercado voluntário de carbono, o quão próximo ou o quão longe a gente ainda está disso? Essa é uma boa pergunta. O governo está dizendo que vai submeter uma proposta agora em agosto. Mas isso é uma das várias propostas que já foram submetidas. Acho que o importante aqui é começar de alguma forma, e a gente já tem exemplos internacionais que a gente pode se inspirar para criar o mercado brasileiro. E é importante também as pessoas entenderem que, sim, o mercado regulado, ele cria um custo sobre o carbono, é o objetivo dele. Mas ele tem uma série de benefícios adicionais, como, por exemplo, a rastreabilidade do carbono pela cadeia. Por que isso é importante?
porque o mundo está evoluindo para mecanismos de ajustes fronteiriços de carbono. E eu ter essa rastreabilidade vai mostrar efetivamente quanto carbono eu tenho num produto brasileiro. E várias cadeias das que nós analisamos, o Brasil é o mais competitivo ou está no primeiro quartil da curva de emissões do mundo. Então, não só eu tenho uma vantagem de custo por toda a questão de matriz energética limpa, ciclo de criação de biomassa que o João mencionou, mas também porque eu tenho habilidade de sequestro, são habilidades intrínsecas do Brasil que criam uma competitividade de custo e de carbono. Para vender produtos mais competitivos para a Europa, por exemplo, que tem o CBAM. Né? Exato, por exemplo. E caminhamos agora, então, para os momentos finais do nosso programa. João, então, quero pedir para você deixar uma mensagem final aí para quem está nos assistindo ou ouvindo. Se você fosse hoje o CEO de uma empresa, como você pensaria e agiria diante das oportunidades e desafios sobre os quais a gente mencionou nos últimos minutos? O primeiro passo seria criar um mapa da descarbonização. E aqui é um mapa das oportunidades, inclusive. A gente acredita que não adianta em descarbonização só ficar jogando na defesa, tem que partir para o ataque e ver o que a gente consegue ganhar também de mercado, de margem, de rentabilidade com esses mercados, com essas oportunidades que vão surgindo. Né? Uma vez tendo esse mapeamento feito, é preciso identificar quais são aqueles elementos críticos que precisam ser garantidos, que precisam ser adquiridos. Eu preciso ter um contrato de longo prazo para garantir um investimento e a demanda por um produto que eu vou passar a fabricar. Eu preciso ter financiamento, eu preciso esperar ou entender como que vai evoluir a regulação de um determinado mercado, eu preciso ter um desenvolvimento tecnológico e trabalhar nesses elementos. Né? Uma vez que eu trabalhe nesses elementos, eu adquiro, então, esses elementos críticos e as competências necessárias, os talentos necessários para fazer isso. Pode ser que eu já tenha alguns em casa que eu possa desenvolver, outros, eventualmente, eu vou ter que adquirir via parcerias, via aquisições mesmo, M&A e assim por diante. E a partir daí é ter disciplina na execução, fazer isso o mais rápido possível para garantir o sucesso e o sucesso antes que os outros te alcancem. Bom, temos aí um caminho. Ceoto, qual é a sua mensagem final? Acho que tudo que a gente discutiu aqui demonstra uma excepcional oportunidade para o país. O Brasil, a gente sempre fala, o Brasil é o país do futuro, o Brasil é o país do futuro. Novamente, nós somos o país do futuro e talvez o país do futuro. O que a gente precisa trabalhar, seja do ponto de vista privado, seja do ponto de vista de governo, é efetivamente criar todos esses mecanismos que a gente discutiu aqui para materializar essas oportunidades. Porque, lembrando, isso pode significar 40 bilhões a mais anuais no nosso PIB, bilhões de dólares, e 2,5 milhões de empregos a mais. E ter um país que é muito mais sustentável, com uma série de co-benefícios, seja por uma segurança hídrica maior, seja porque muitos desses empregos acontecem em regiões hoje de fronteira socioeconômica, e ajudar não só o Brasil, mas o mundo nessa jornada de descarbonização. Então, parar de ser o país do futuro e trazer isso aqui para o presente, né? As oportunidades para o presente. Muito obrigada, Ceoto, João, por essa incrível conversa. Acho que sempre vão ter mais assuntos aqui relacionados ao tema, então espero vê-los em breve aqui de volta ao estúdio. Obrigado, foi um prazer. Obrigado, Mariana. Obrigada também a você por participar dessa conversa que começou aqui hoje no estúdio, mas segue adiante. Para interagir com os nossos especialistas, escreva a mckinsey-talks@mckinsey.com. E para deixar o seu feedback sobre esse episódio, acesse o QR Code aqui na tela para responder a uma rápida pesquisa que não leva mais do que 30 segundos. E a agenda completa do McKinsey Talks está no mckinseytalks.com. Lá você também pode conferir este episódio e os anteriores em vídeo ou em podcast. Em breve estaremos de volta e espero te ver por aqui novamente. Até lá!